prosperidade maior foi em pagar as dívidas e estar alegre em pagar as contas. E através disso, hoje as minhas contas já estão bem menos, né? Eu só tenho mais um mês de dívidas para quitar. E para mim é o máximo, porque eu não estava conseguindo. Aprendi a ganhar, gastar, poupar e investir. Era feita essa terra seca, sem nada, sem nenhum potencial. E ao descobrir o Aura Money, foi o que aconteceu? Eu fui plantando e regando. E o que é o plantar e o regar? É fazer as atividades hoje, amanhã, depois, com disciplina, com frequência, com persistência, acreditando que tudo ia dar certo. E fui fazendo hoje, amanhã, depois. E o que aconteceu? Prosperou, floresceu. E é isso que vai acontecer com você também. Eu procrastinava muito, estava sempre adiando a solução das coisas. E curei carência também, que me atrapalhava bastante. Fiz também a técnica com o meu filho caçula, que começou depois disso a ganhar vários prêmios na área onde ele trabalha. Eu também testei a técnica com 2 amigos. Um deles tinha uma causa emperrada na justiça e ele conseguiu ganhar a causa. É muita coisa, gente, é muita conquista, é muita coisa. Eu aprendi muito mesmo. E eu tenho muito para agradecer por tudo que eu aprendi, né? E não é só na questão financeira, é a questão, primeiramente, de aprender a meditar, de aprender a me concentrar. Eu vinha num processo bem difícil da minha vida em vários aspectos, até o início de depressão. E depois, eu lembro que uma frase do Bruno que me marcou muito foi: se você encontrou a prosperidade, ajude outras pessoas também a encontrar. Eu comecei a propagar parte do que eu tinha aprendido para os meus amigos próximos que viviam também numa escassosfera. E a vida deles também mudou. Eu recebi uma oportunidade de sair também de uma dificuldade financeira muito grande. Então eu recebi um dinheiro inesperado e consegui fazer um investimento, e hoje, graças a Deus, a gente está no azul. Eu consegui receber uma quantia que eu estava aguardando e eu sabia que ia demorar uma quantia do INSS. Fui até a Receita Federal, lá eles me falaram, vai demorar uns 5 anos. Mas não, depois que eu comecei a fazer o Aura Money, logo foi assim, inesperadamente mesmo, eu tive essa quantia creditada na minha conta. O Aura Money fez eu enxergar muitas crenças limitantes. Eu eliminei minhas crenças limitantes, isso me ajudou muito. Brilha a prosperidade, vamos chegando. Deus abençoe sua vida. Espero que você esteja muito bem. Hoje é dia de falar como prosperar mesmo na crise. Como prosperar mesmo na crise? Então vai chegando, vamos dando seu like. Eu estou aqui já tomando meu chimarrão, me preparando para receber vocês. Espero que vocês possam chegar. E é muito legal ver que vocês estejam aí comigo, porque estamos precisando disparar na nossa vida, sermos tudo que nasceu para ser. Você é tudo que nasceu para ser? Ou você é o que dá para ser? Se você fosse tudo o que você nasceu para ser, você estaria onde você está, você faria o que você faz, você viveria no mesmo lugar que você vive? Acredito que não, né? E você já parou para perceber que a questão da prosperidade, prosperidade é um músculo que a gente desenvolve. E a prosperidade, assim como existe uma pesquisa agora que fala da função muscular com uma relação à função cerebral, ou a longevidade em relação à força nas pernas, que existe essa relação. E recentemente eu gravei um episódio com o professor, o doutor Nathanael Winooski, ele falando sobre força, musculação, musculatura, e que depois dos 60 anos, olha que curioso que ele disse para mim, que depois de 60 anos a pessoa vai perdendo 1% de massa muscular por ano. E depois disso, depois dos 70 anos, passa a ser 2% de massa muscular por ano. E segundo ele, as pessoas, por conta da medicina, por conta dos avanços, as pessoas vão começar a viver até os 100 anos normalmente, né? Eu tenho uma avó que ultrapassou 101 anos. Então, o que eu quero te dizer nesse contexto é que a musculatura, fazendo uma analogia
para te dar força para você viver com autonomia. Você não quer chegar aos 100 anos com bastante idade, mas tudo arrebentado. Você quer chegar com 100 anos como? Com autonomia. Autonomia para ir e vir, autonomia para tomar banho, autonomia para se alimentar, autonomia para abrir a porta do carro, autonomia para entrar e sair do carro, autonomia para ir no banheiro. Então, a autonomia, a musculatura nessa metáfora dessa pesquisa, a musculatura é a prosperidade. E o que é a prosperidade? A prosperidade vem de você fazer grana, mas de você estar vivendo o seu chamado. A prosperidade vem de você ser quem nasceu para ser. A prosperidade vem de você estar de bem com quem você é e exercendo o seu melhor a partir dos seus princípios e dos seus valores. Então, quando eu comecei a despertar para o assunto da prosperidade, foi em 2017 que eu decidi que eu tinha que começar a ensinar. Mas para mim mesmo, vocês vão ver na Maratona da Riqueza que se avizinha que está chegando, a história toda eu não vou contar. Mas eu só comecei a falar de prosperidade porque minha vida ruiu. Eu tinha uma boa mensagem, já tinha livros, mas não tinha dinheiro para publicar meus livros, para levar minha mensagem para os outros. Então eu não duvido que você que está me assistindo até tenha força, mas não está conseguindo ter força suficiente para levar sua mensagem adiante. Então eu quero que você pense a abundância financeira, a prosperidade e as finanças como um instrumento para você viver a sua missão. A liberdade, ela é alimento da alma. Então, uma vez que você entender isso, você despertar isso, você vai começar a questionar a sua vida. Mas eu quero perguntar para você com sinceridade. Vou aqui te dizer, eu consigo te ajudar a prosperar e enriquecer. Eu consigo te ajudar a aumentar a sua renda, o seu lastro financeiro e se transformar em 30, 60, 90 dias de uma forma que você nem poderia imaginar. Eu consigo fazer uma revolução contigo na sua prosperidade em um ano. Uma revolução. Agora, eu não consigo se você não tomar essa decisão. E para tomar essa decisão tem que ter coragem. Coragem de enfrentar os próprios bloqueios, coragem de enfrentar os próprios medos, coragem de enfrentar a própria zona de conforto. Então aqui estou falando para você que quer poder tirar férias em lugares melhores. Ou você que nem em lugar ruim consegue tirar porque não consegue tirar férias. Eu quero falar para você que não está conseguindo dormir de tantas preocupações financeiras. Eu quero falar para você que apesar de ter 1, 2 carros, uma casa boa, está sempre aqui. Parece que a vida financeira é uma coleira. E eu quero falar para você que por mais que esteja bem, fala, Bruno, eu sei que eu vim nessa vida para mais. E você que já entendeu que não é apenas aprendendo a investir que você vai enriquecer e prosperar. Não é apenas sabendo o que dá dinheiro, porque não é esse o caminho. E eu costumo dizer que esse é um dos caminhos menos importantes. O mais importante de todos os caminhos, adivinha qual é? É o caminho de aumentar o próprio valor. E para aumentar o próprio valor, você vai ter que fazer muita coisa. E esse muita coisa, mais uma coisa incrível que tem, qualquer muita coisa que você fizer na direção certa, qualquer açãozinha que você fizer na direção certa, você vai ver resultado. E ao longo das próximas aulas que vêm, e dessas aulas de aquecimento, você pode ter certeza que as suas bases serão chacoalhadas e você vai entender o que realmente gera prosperidade. Como uma pessoa pode dobrar, triplicar sua renda em 90 dias, em 60 dias. Como uma pessoa pode sair de um caminho de dificuldades financeiras, bloqueios financeiros e passar a ter abundância. Como uma pessoa que era devedora passar a ser investidora. Tudo isso vai acontecer. Então eu quero que você saiba que essa aqui é uma de tantas lives que a gente está fazendo nessa série de preparação para mais uma das nossas maratonas de prosperidade. Essas maratonas que preparam você para que você possa dar um grande salto financeiro. Essas maratonas já são uma tradição na história do Luz da Serra e elas já ajudaram, sem nenhum exagero, milhares de pessoas. E quando eu falo milhares, já passou da casa do 1 milhão de pessoas. Porque nós já realizamos mais de 17 maratonas de riqueza, prosperidade, finanças, revelando toda a história dos meus mais de 30 livros, sendo que 10 deles são de prosperidade, ou os livros da Patrícia, e em que a gente traz práticas, exercícios, temas, e você não pode perder. Então eu já vou deixar aqui o cadastro, porque a Maratona da Riqueza é quando a gente faz a prática, a gente faz o exercício, a gente faz um check-up da sua história, a gente faz coaching, a gente faz questionários, a gente faz resumos, é completo, é um curso que era pago, virou gratuito para quem assistir ao vivo. Então se prepare, porque quando você se cadastrar, você vai saber dos resumos, você vai saber dos avisos, das aulas extras de preparação como essa, que são as aulas de aquece. Fechou? E a pergunta, né? A pergunta que foi feita, que meu time fez e falou assim, ó, grava sobre isso. Grava sobre isso significa como prosperar na crise. E aí, quem aí tá com coragem? Eu quero que todo mundo comente. Você tá com coragem
de cutucar a onça com vara curta? Você está com coragem de ir fundo nas suas chagas, nos seus defeitos, nos seus bloqueios, nas suas oportunidades de melhoria? Porque uma coisa que eu aprendi, sabe qual que é o primeiro pilar para todo mundo que quer prosperar nessa vida? Sabe ou não? Quem sabe? O que você acha que é o primeiro pilar para quem quer prosperar na vida? Sabe? Tem gente colocando aqui, eu não sei se está certo não. O primeiro pilar para prosperar verdadeiramente é tomar a decisão. Quando você entende o que é prosperar, você simplesmente toma a decisão. E você fala assim, é isso que eu quero. É isso que eu quero. E aí, você decidiu que você quer prosperar? Você decidiu que você quer chegar no final do ano com tranquilidade financeira? Você decidiu que você quer entrar num shopping, escolher o que você quer dentro de um shopping, não pelo preço, mas pelo comodismo? Você decidiu que você quer ter um pouco mais de liberdade, morar onde você quer, conviver onde você quiser, trabalhar com o que você quiser, porque isso é liberdade. A liberdade financeira te proporciona viver onde você quer, conviver com quem você quiser, fazer o que você quiser, nos horários que você quiser, do jeito que você quiser. Então a liberdade financeira te dá a possibilidade de viver a vida nos seus próprios termos. E quando eu percebi que eu não tinha liberdade porque o dinheiro me dominava, isso é o verdadeiro dinheiro subiu para a cabeça. As pessoas falam, dinheiro subiu para a cabeça. Sabe quando é o dinheiro subiu para a cabeça? Quando tudo que você vai fazer, será que eu tenho dinheiro? Não tem dinheiro. Vamos rachar? Se eu rachar, não dou. Se não der desconto, eu não faço. Tudo que governava a minha vida era o dinheiro, cara. Então o que eu não quero nunca mais é que o governo venha do dinheiro. O governo venha do meu chamado, da minha essência, da minha espiritualidade. Se você despertou para isso, e à medida que eu despertei para isso, eu fui prosperando ano após ano, ano após ano, ano após ano, alinhando meu propósito, alinhando minha conta bancária, alinhando meu propósito, ajudando mais pessoas, enquanto eu prospero, e a coisa vai acontecendo. Então eu não posso prometer que você vai ficar rico em 30 dias. Acontecem alguns alunos que em 30 dias liberam dinheiro, acontecem algumas espécies de milagre, mas a pessoa já tinha esse mérito acumulado. Foi uma ajuda nossa. Agora, o que eu posso prometer é que se você aplicar o método que você vai ver na Maratona da Riqueza, a transformação que você vai ver é tão absurda que você vai falar, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E nesse momento eu convido todo mundo que está assistindo essa aula para comentar. Você já fez alguma Maratona da Riqueza? Que resultado você teve? Um dinheiro inesperado? O que aconteceu numa última maratona, a penúltima, 3 anos atrás, a primeira? Porque a Maratona da Riqueza são mais de 12, Maratona de Liberdade Financeira, Maratona de Dinheiro do Bolso, Maratona de Dinheiro Magnético, é tanta maratona, Mestre da Prosperidade, Mentalidade Milionária, é um monte de maratona incrível. Porque em 2017, quando eu e a Paty tomamos a decisão que a gente ia ensinar prosperidade para as pessoas, a gente assim fez. E aí você pode comentar que resultado que você teve? Bom, vamos lá, a primeira coisa que você tem que entender. Para prosperar na crise, Bruno, dá para prosperar na crise? Primeira coisa, você tem que tomar uma decisão. Não me venha falar de crise sem crise, crise sem crise. Se você não tomou a decisão que você vai fazer tudo dentro do ético, do correto, do abençoado, para prosperar, e que você vai tomar a decisão de prosperar, não vem falar de crise. Porque a maioria das pessoas não está entendendo que a crise é a maior reveladora de oportunidade. Mas a crise, ela insulta a zona de conforto. A crise, ela passa o rodo. Então, quem que prospera na crise? Prospera quem se mexe. Prospera na crise quem toma a decisão de prosperar. Prospera na crise quem toma a decisão de ajudar outras pessoas a prosperar também. Então, isso é uma coisa muito louca. Prospera na crise quem toma a decisão de ajudar outras pessoas. A crise odeia a passividade. Anotem isso. A crise odeia a passividade. Então a pessoa vem e fala assim, cara, como é que eu prospero na crise? A primeira coisa, a crise, ela vem e revolve tudo, e mexe com tudo. A crise, ela faz isso. Então o que significa? O que significa? Ela vem, meu povo, ela faz o seguinte, ela dá uma chacoalhada em tudo. Então a crise destrói a zona de conforto. Quando a pessoa entende que a crise, ela não é o dinheiro que está sendo queimado numa fornalha, mas é o dinheiro que está mudando de mão, então está acontecendo uma movimentação no mercado. O que significa necessariamente? Você já sacou? Significa necessariamente que quando a crise vem junto um monte de oportunidade. Porém, é a mexida no tabuleiro de xadrez. Não é uma coisa normal. Ou seja, as pessoas que não querem se mexer, se reinventar, as pessoas que não estão a fim de fazer novo, as pessoas que não estão nesse jogo,
elas odeiam a crise. Então eu preciso lembrar vocês que a crise é um dos melhores momentos. Só pega uma definição, crise é uma ação ou uma faculdade de distinguir uma decisão, um momento difícil, ou do latim, crisis, momento de decisão, mudança súbita, ruptura. Então o que é uma crise? É a ruptura com o velho e o começo, é isso que eu estou propondo para você. Eu quero que você olhe e faça... A sua vida financeira está em crise. Bruno, eu estou aqui porque minha vida financeira está em crise. Olha, eu até tenho grana, até me considero rico, mas não é como eu queria. Está em crise. Bruno, eu estou aqui porque estou cheio de dívida. Está em crise. Bruno, eu estou aqui porque minha vida é monótona. Está em crise. Você está colocando em xeque todo o padrão do software financeiro que está dentro da tua cabeça e aí você pode mudar tudo. Então, a crise, ela é fundamental. Então, os grandes casos de sucesso no mundo são das pessoas que cresceram nas situações adversas e no enfrentamento das crises. Eu gosto muito do Chico Xavier, eu acho que é um ser humano acima com um nível acima, e ele sempre falava que toda coisa ruim era uma possibilidade de forja da personalidade e evolução do ser humano. Para mim foi assim, eu só evolui com a crise. Agora, o que a gente não pode? A gente não pode matar o mensageiro. Sabe, o fracasso não é o problema. O fracasso é um feedback de como você vem vivendo a sua vida. Então a crise, ela mostra as cartas no baralho, se você estava preparado, se não estava. Ela revela se a sua estratégia de vida, principalmente na área financeira, ela é uma estratégia boa ou não. Então ela mostra a sua tática de jogo, ela é a hora da verdade. O que eu quero dizer? Antigamente, os mensageiros de guerra eram enviados para falar com outro rei. O meu rei quer entrar em guerra contigo. Ah, é? Cortava o pescoço do mensageiro. Aí falava para o mensageiro, falava, agora tu pega o pescoço do mensageiro aqui e leva lá para outro rei e fala que eu não aceito a guerra. Chegava lá, tá aqui a cabeça do seu mensageiro, o meu rei não aceita a guerra. Ah, é? Cortava a cabeça do outro mensageiro. Aí mandava outro mensageiro, cortava a cabeça. Aí uma hora chegaram numa regra, falaram, espera aí, mensageiro de guerra ninguém toca. É uma lei de guerra, não se mate o mensageiro. Então não adianta você cortar a cabeça do mensageiro, a guerra vai vir, é certo? Certo? É só certo. Então o que acontece? Na crise, é quando a crise ela não suporta a passividade. Bruno, como é que eu prospero na crise? Me mexendo, aprendendo algo novo, mudando o que eu pensava. Certo? Então, por que a crise está presente na sua vida? Por que ela pode ser importante? Porque ela te injeta motivação na veia. Porque ela te traz aquela emoção primitiva de proteção. Você fala, cara, agora eu tenho que fazer alguma coisa. Porque ela aumenta o seu foco. Crise é uma coisa que aumenta o seu foco. Porque você fica assim, com os cabelos em pé. Porque força a fazer escolhas. Você, tem que decidir aqui. Então imagina, se eu não fizer isso aqui vai dar errado. Se eu fizer aquilo vai dar errado. Aí você tem que vender uma coisa, você tem que comprar outra coisa, você tem que dizer sim, você tem que dizer não. Porque aguça também a sua vontade de ter sucesso. E quais são chaves que você pode ter para que você possa preparar-se para a crise? Número 1, fortaleça vínculos que importam. Você tem uma rede de apoio de gente positiva. Não abraçado na dor, na desgraça. Vem aqui a crise. Não, você vai te colocar para baixo. São os conselheiros do caos. Mas quem são as pessoas que te dão força para enfrentar, que te dão energia? Então, fortaleça vínculos que importam. Outra coisa, para você prosperar na crise, você tem que ter habilidade emocional. Você tem que ter maturidade e controle emocional. Aí que entram ferramentas como, por exemplo, do Aura Money, que você vai se limpando das crenças, vão equilibrando o emocional. Tem técnicas para isso. Segregação também. Escolha em qual dos mundos você vai viver. Quando a crise está pegando, seja a área que for, seja uma crise só na sua família, só na sua empresa, só na sua cidade, só no seu país, não importa. Quando essa crise bater, tem um monte de gente que vai estar lamentando a crise. Por exemplo, Covid foi uma grande crise. Tem um monte de gente que vai estar lamentando e vai ter um monte de gente que vai estar trabalhando para resolver aquilo. Então escolha qual grupo você quer estar, no que vai reclamar ou no que vai mudar. Porque se você escolher estar no grupo que vai reclamar, você não vai prosperar. E veja o fluxo. Quando você começa a falar de crise, você começa a ver para onde que está indo o fluxo do interesse das pessoas. Por exemplo, quando estourou o Covid, parecia que era todo o trabalho de uma vida para ajudar as pessoas a passar por aquele momento. As nossas lives, os nossos livros, os nossos cursos, e as pessoas vieram para a internet. Então eu, sinceramente, a priori, achei que a gente ia quebrar. Depois, não sei se você sabe, mas todo mundo que foi para a internet e ajudou na internet
faturou 2, 3 vezes mais, prosperou grandemente. Não foi diferente para nós. Porque o fluxo do dinheiro estava tudo nas pessoas que estavam nessa área. Então, todo mundo que vendia cursos, livros, que dava para a pessoa consumir em casa, assim como as empresas de streaming, tipo Netflix, tipo Amazon, elas bombaram nessa época, YouTube, porque todo mundo estava focando nisso. Então, toda vez que vem uma crise, então, por exemplo, a crise de enchente, a tragédia do Rio Grande do Sul, pô, é devastadora. Mas, por outro lado, a ativação da construção civil é absurda. Preste atenção na ativação da construção civil, a ativação do conceito ambiental, a ativação da nova visão de como olhar os animais, sabe? Contramedidas. Então, tem um foco muito especial. E onde está o foco, está o dinheiro, está a prosperidade, tá, meu povo? Preste atenção. E para qualquer área é assim. Então, eu só preciso dizer que dá para enriquecer em tempos de crise, dá para você prosperar. Pode ter certeza. O que eu estou falando para você aqui não é brincadeira, são coisas que realmente funcionam. E se você decidir que você quer isso, ninguém segura. Qual que é a moral? A moral de tudo é que na crise você vai ter uma famosa quebra de paradigma. Então, a percepção de quais hábitos te fazem crescer ou cair. Você quer prosperar na crise? Cara, esse hábito não funciona mais. Por exemplo, eu sempre tive o hábito de dormir muito, muito tarde. Eu mudei completamente, porque esse hábito me tira performance. E aí, isso influencia meu estado emocional, influenciava meu exercício físico. Então, você tem que descobrir qual estado emocional é mais propício para você quebrar paradigma, pensar diferente. Então, condições ideais para fazer a ruptura com padrões que não servem mais. Isso é muito, muito importante, mas muito de um jeito. Outra coisa que eu quero falar para vocês sobre isso também. A gente tem um teste rápido que a gente pode fazer aqui, né? Por exemplo, o que a crise revelou? O que a crise está te revelando? Que você é pessimista, que você está sempre vendo o lado ruim das coisas? Que você não tem opções para proteger-se financeiramente? Que você é facilmente influenciado por notícia ruim? Que tem dificuldade de enxergar mais longe, ver o positivo? Que você não tem liquidez, que você não tem reserva financeira para períodos de baixa? Você vê que a crise ela te forma muitas coisas. O que mais? Que você é emocionalmente desequilibrado, que você tem se dedicado pouco ao seu crescimento pessoal, que você tem muitas mudanças para fazer e elas são urgentes, a crise está te revelando isso, que você está totalmente distante do rumo certo que deveria estar na sua vida, trabalhando com o que não gosta, fazendo o que não gosta, que você tem medo de morrer, perder pessoas, medo de fracassar terrivelmente, que você tem dificuldade em apresentar soluções em momentos de pressão, isso revelou? Lembra que eu falei para vocês no começo? A crise, o que ela faz? Ela revela as cartas do baralho. Então, se você quiser ser próspero, a primeira coisa que você tem que fazer é preciso limpar crenças de escassez, crenças anti-prosperidade, crenças de merecimento, que é aquela pessoa que acha que merece pouco. Essas crenças mediocrizantes, essa expressão não existe, que te tornam medíocre. Então você precisa quebrar o vaso que é esse conjunto de... Você vai ver muita gente falar isso da Maratona da Riqueza. Falar nisso, já vão se cadastrando para vocês entrarem no grupo, para vocês participarem de todo esse aquece, os alinhamentos, as aulas, os resumos. É muito, muito sério o que a gente faz. É gratuito para quem assiste ao vivo, tá? Ter metas claras, propósitos definidos, inabaláveis. Você precisa limpar a crença e ter meta clara. Isso é incrível. Então, você precisa renegociar como meta o que você tinha, certo? Mas você não pode desistir. Então, é muito sobre limpar a crença, criar crenças novas. Outra coisa que você tem que entender como é que funciona as leis naturais sobre prosperidade, como é que é esse lance da lei da atração, como é que é esse lance da matriz essencial, da matriz mental dos pensamentos. Essas coisas são sérias, como que eu crio metas, sabe? E você precisa viver em sintonia com um conjunto de comportamentos simples que a gente chama de mindset da prosperidade, que é o DNA das pessoas de sucesso. Por exemplo, as pessoas de sucesso elas não ficam falando da vida dos outros. As pessoas de sucesso elas não acham que elas não merecem. As pessoas de sucesso elas têm autorresponsabilidade. É um conjunto de coisas que quando você vai estudar pessoas de prosperidade, você aprende. E tem 5 que eu vou falar aqui para você. Vamos lá? Número 1, ninguém começa grande. Número 2, nada dá certo da primeira vez. Número 3, pessoas oscilam. Número 4, você não fica bom naquilo que pratica pouco. E número 5, para ter o que você não tem, você precisa ser o que você não é. Isso é mindset, são um conjunto de informações que mudam a tua vida. Então busque ser você mesmo, busque ser tudo que nasceu para ser. Você precisa descobrir qual é o teu chamado, você precisa trabalhar com algo que combine com você.
Porque não há prosperidade quando você pega uma cafeteira e coloca sabão em pó nela. Ou não há prosperidade quando você pega uma máquina de lavar roupa e coloca pó de café nela. São pessoas totalmente desalinhadas com quem elas são. Certo? Outra coisa bem importante, os seus amigos definem o seu futuro. Dan Penha dizia, diga-me seus amigos e te direi seu futuro. Então isso é muito sério. Você quer sair da crise, mas você continua convivendo com o mesmo bando de urubu. Lembra a segregação? Outra coisa importante é a prosperidade. Ela não é uma coisa para você viver para você e para sua família. Vamos ser sinceros, deixa eu falar uma coisa aqui para você, eu vou parecer trouxa, mas você vai estudar muito comigo, principalmente nas próximas aulas que vem por aí, são muitas. Por quê? Eu não consigo ensinar prosperidade para você numa aula. Por isso que vai ter uma maratona, eu e a Patrícia, o Luiz, exercícios e práticas. Mas vamos ser sinceros, eu poderia não ensinar prosperidade. E por que eu ensino? Eu fiz isso no meu trabalho. Eu já sou multimilionário. Não queria ser babaca idiota falar. Mas eu descobri, não é porque eu sou bonzinho, não confia muito em mim não, nessa área aí não. Eu sou bonzinho para mim também. Eu entendi que ensinar prosperidade me deixa mais próspero. Eu descobri que ensinar felicidade me deixa mais feliz. Eu descobri que ensinar caridade me faz receber mais do universo. Você está entendendo? Então, estude como se a humanidade se dependesse de você. E depois o que você aprender, replique para mais pessoas. Não adianta. Uma das coisas que mais me fez prosperar é ensinar os outros a prosperar. Então reprograme a sua mente, quebre paradigmas, limpe crenças. A cada novo ciclo tem um novo ciclo e fique tranquilo que na Maratona da Riqueza, em todas as 5 primeiras aulas, você vai ter a prática Aura Money. Você vai ter a prática de quebra de crença, que só essa prática, a primeira, já vai te dar resultado. Então você tem que saber que quem que prospera na crise? Quem entende que ela veio para quebrar paradigma e mostrar que o novo precisa surgir. Quem que prospera na crise? Quem presta atenção ao sofrimento dos outros, sem dramas, mas com lucidez para entender e colocar como soluções reais de valor. Quem mais que prospera na crise? Prospera na crise quem sabe ver o lado positivo em cada acontecimento, sem ser otimista e imbecil, que ignora as notícias ruins, porém tem maturidade sobre o que fazer e como agir. Sabe, eu fiz uma colinha aqui para eu poder passar para vocês com muita eficiência essa aula, porque eu não quero incomodar vocês, mas eu quero que já abra a tua cabeça, você se cadastre na Maratona da Riqueza, caso você não tenha feito, se já fez, está ótimo. E para você se preparar para essas datas, para você reservar a tua data, para você se organizar para essas aulas de aquecimento, para você não ficar de fora. Outra coisa, prospera na crise quem sabe cuidar das próprias emoções e desenvolver a habilidade emocional. Quem sabe também trocar a porta para a noticiosfera, sabe? Que só finge querer te informar, mas na verdade a noticiosfera, vamos falar muito isso na Maratona da Riqueza, só quer tensionar você para ter audiência e ganhar mais com publicidade e marcas. É louco isso, né? Prospera na crise quem sabe o conceito de taxa de entrada e taxa de saída e se dedica com responsabilidade, que significa, cara, como eu estou me nutrindo? A pessoa fica só assistindo porcaria, só falando porcaria, só convivendo porcaria, né? O quarto princípio do Casa de Luz, conversas saudáveis. Você tem que ter responsabilidade como você está se nutrindo, isso é muito sério. Quem tem senso de direção também prospera na crise. Quem tem liderança, quem tem força nos atos, para acalmar as pessoas próximas que estão vivendo a crise também, mas para ativar ambientes enriquecidos e a mudança que você tanto quer. Caraca, é muito louco isso, não é não? E também tem prosperidade na crise quem tem uma certa liquidez financeira para aproveitar as oportunidades que surgem, elas são muitas. Então toda vez que vem a crise, o preço das coisas médio cai e é hora de você comprar na baixa para vender na alta. Então eu espero que quando você passar numa próxima crise, você tenha liquidez, dinheiro guardado mesmo, para você poder aproveitar. Prospera na crise quem não é bonsai, quem é hortelã, quem precisa ser tudo que nasceu para ser e não o que dá para ser, que sabe que veio ao mundo para algo grandioso, que é o bonsai. Ele fica atrofiado, aquela baita planta fica atrofiada num vasinho. Você tem que quebrar esse bonsai, quebrar o vaso. O que é o vaso? O vaso é o ambiente de paradigmas enrijecidos que não te servem mais. Você propõe soluções não óbvias, você vai prosperar na crise. Você ajuda outras pessoas a passar pela crise, você vai prosperar na crise. Tá bom? Isso é muito sério. Eu espero sinceramente que você preste muita atenção, porque olha, poucas vezes eu consegui ser tão objetivo numa aula. Então aqui alguns exemplos que qualquer um pode prosperar na crise, mas o fundamental, disparado, é a sua reprogramação mental. E para isso eu tenho a ferramenta mais poderosa do mundo, chama Aura Money.
E nós vamos fazer os exercícios durante essa maratona, você não pode perder. Então, sim, eu posso prosperar no momento que está agora? Pode. Mesmo enriquecer? Pode. Mas eu estou vivendo um luto, um inferno? Pode. Eu sei te ajudar. Só não para. Não é de uma hora para outra. Você decidiu? Você vai enfrentar isso? Se você decidiu e você vai enfrentar, eu vou estar do seu lado. Fechou? Então se cadastra aí que eu quero ver você nessa maratona da riqueza. Ela vai mudar a sua vida e a gente se vê nas próximas aulas de aquecimento e também na maratona da riqueza. Fechou? Espero que você tenha gostado. Um grande beijo. A gente se fala. Até mais. Em meados de 2016, eu entrei para uma sociedade com uma amiga, arquei com toda a parte econômica e fui passada para trás. Perdi tudo, entrei para um caos econômico. Com a Aura Money, eu consegui organizar a minha vida. Jamais deixei, depois disso, a minha conta no banco no vermelho. Organizei, paguei dívidas, desentulhei coisas, vendi coisas. Mas o principal resultado que a Aura Money me ajudou a vencer foi uma crença limitante terrível que eu tinha. E isso eu limpei da minha vida. Durante 9 meses eu fiquei procurando emprego, feito uma louca e nada de encontrar. Eis que um dia navegando, né, no Instagram, eu encontrei sobre o Aura Money e falei assim, olha, eu vou encarar. No dia 5 de fevereiro, à noite, eu estava em casa com meu esposo, eram umas 20 horas, meu telefone toca. Era uma mensagem de uma amiga que é secretária de uma escola técnica, perguntando se eu não queria dar uma aula. E quando eu cheguei lá, não era uma aula, eram 4. Né? E isso foi numa terça-feira. Na quarta-feira as minhas aulas passaram para 5 e na quinta-feira eu estava com exatamente 10 aulas. Antes de conhecer o canal Luz da Serra e o curso Aura Money, eu tinha uma vida muito assim desorganizada. Eu sempre vivia me sabotando e perdendo dinheiro. Isso me gerava cada vez mais procrastinação, preguiça na minha vida. E depois que eu entrei no curso Aura Money, logo no primeiro mês de treinamento, eu recebi foi um choque de prosperidade, foi sensacional. Comecei a estudar mais, fazer mais, aplicar os métodos, os ensinamentos do curso. A minha prosperidade financeira e pessoal, ela vem dando sinais assim, e situações que me proporcionaram a possibilidade de ganhos financeiros surpreendentes. Minha vida antes do Aura Money era cheia de crenças limitantes, sem um caminho para seguir em relação ao dinheiro. Vivia no que dava para ser e não o que eu podia ser. Depois do Aura Money, eliminei crenças limitantes, vivo na expectativa positiva e na gratidão. Consegui a prosperidade extrafísica, apliquei o conceito 80-20 Small Shift no meu trabalho, na minha vida. Já estou conseguindo resultados incríveis. A vida ficou mais leve e me apaixonei por essa prosperidade. Quero estudar sempre, sempre, sempre. Desde que eu tenho aplicado as técnicas e os resultados têm aparecido, já consegui o carro dos meus sonhos, fiz as viagens que eu queria, enfim, eu só estou vendo que as coisas estão cada vez melhorando, cada vez evoluindo para aquilo que eu almejo, né? Para aquilo que eu considero como o ideal. Quando começou a pandemia, o meu negócio estava parado, a minha vida estava parada, estava tudo parado para o mundo inteiro. Comecei a estudar, comecei a fazer tudo direitinho como o Bruno e a Patrícia ensinavam. As coisas começaram a fluir, o meu negócio começou a ganhar mais contratos, novos clientes, começou a surgir dinheiro inesperados.